ok? Fecha agora os teus olhos, amém? Que nós vamos estar orando. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu clamo agora, Senhor Deus, por uma revelação do céu. Eu clamo agora, Senhor Deus, pelo Teu sobrenatural se manifestando nesse lugar. Eu clamo agora, Senhor Deus, pela intervenção do céu, Senhor Deus, acontecendo aqui nesse devocional. Fala conosco, Pai, na revelação da palavra. Fala conosco agora, Senhor Deus, de forma, Pai, cirúrgica e profética. Pai, eu quero Te glorificar, Senhor Deus, por tudo que tem acontecido nas madrugadas, por cada intercessão, por tudo que o Senhor tem feito, toda a honra e glória ao Cordeiro Santo. Pai, nós Te glorificamos, Pai, por esses devocionais, aonde o Espírito Santo é quem domina e é quem governa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu diria para você que o óleo já começou a escorrer, gente. Tá forte. Amém? Abra comigo em 1 João, capítulo de número 3. Amém? Nós vamos ler aí rapidinho e eu quero hoje falar para vocês sobre o espírito de Judas, tá? Glória a Jesus. Eu arrumei meu café. Parece um chá, gente, esse café, mas ele é assim mesmo a cor dele, tá? Vamos lá. Glória a Jesus. Do verso 1, eu tô, 1 João, capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 2, tá? Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é, ok? Então, qual que é o confronto que existe aqui, né, nesse início aqui dentro dessa palavra? É exatamente isso. Você diz que é filho de Deus, mas vive como um órfão espiritual. Você diz que está em Cristo, mas vive como um mendigo espiritual. E quando nós, né, somos filhos do Altíssimo, somos filhos de Deus, nós precisamos entender que nós somos sacerdotes, filhos de um rei, né? Você é a filha do rei, você é o filho do rei. Então, a gente carrega uma herança eterna, tá? Uma herança vindoura. Então, um filho de Deus genuíno, ele não mendiga amor, ele não mendiga lugar, ele não mendiga posição, porque nós temos um rei que governa todas as coisas, e é Ele que nos assenta nesses lugares de honra, é Ele que está sempre conosco, certo? Então, quem sabe que é filho, para de se comportar como escravo. Então, aqui nesse primeiro trecho aqui para você, eu gostaria de te dizer, você é filho, você é filha e é amado do Senhor, amém? Vamos aqui agora no verso 3. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro, tá? Então, nós ansiamos pela volta de Cristo, ansiamos pela salvação, então nós precisamos nos manter nesse lugar. Só que a chave está aí. Muita gente busca Jesus e aceita Jesus como um evento, um modismo, só que se manter na presença, se manter em santidade, custa muito. Por isso que a porta é estreita. E quem falar para você que ela é larga, é porque está vivendo um outro evangelho. A partir do momento que você se posiciona genuinamente na presença de Deus, você vai ver o quão difícil é permanecer puro, é permanecer intacto, tá? É muito difícil, não é fácil. Vamos do 4 ao 6. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar dos nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não conhece e não entende quem ele é. Eita, que forte, né? Quando nós entendemos o sacrifício do madeiro, quando nós entendemos o que Jesus fez e nós continuamos no pecado, é porque a gente não teve revelação completa de quem é Jesus, tá?
quando nós estamos em Cristo, realmente nós não vamos normalizar o pecado, porque o pecado ele vai ter que ser confrontado pelo Espírito Santo. E se você realmente está em Cristo, o Espírito Santo, ele tem que estar em você. E se o Espírito Santo está em você, há um confronto do decote que você usa, há um confronto de algo que você falou e não foi legal. Há um confronto de algo que você falou demais, o Espírito Santo vem ali. Então, quando nós estamos em Cristo, nós todo o tempo estamos sendo confrontados pelo Espírito Santo. Agora vamos, gente, eu estou em 1 João, capítulo 3, agora do verso 7 ao verso 8. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justo, como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que permanece ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo, certo? Então, quem está em Deus vai ter o DNA de Deus, tá? Vai ter o DNA celestial. Antes de você ser essa carne e estar com essa estrutura física, Deus fez você num projeto original, um design original, em espírito nele. E aí ele soprou o teu espírito, que já tinha sido gerado nele, dentro dessa matéria. E você se tornou uma alma vivente, um ser pensante, um ser racional, que vive aqui na Terra, certo? Então, quando nós não temos, tá, a nossa raiz em Cristo, nós não vamos ter frutos, certo? No programa que nós vamos estar fazendo após a conferência, acredito que lá para agosto, tá? É um programa fantástico. Eu vou falar sobre DNA espiritual. E o eixo do programa é o DNA espiritual, tá? Então, e sobre uma unção violenta, tá? Que muitos levam 40, 50 anos para acessar, porque quando Deus me deu o entendimento sobre a unção da águia, tem a ver com a unção da águia, já tô falando, dando muito spoiler, tá? A unção da águia, queridos, envolve vários fatores que antecedem outras unções antes. Mas águia, se não mudar a mentalidade, não acessa esse lugar. E nós vamos falar muito sobre mentalidade. E tem gente que leva 40 anos para mudar a mentalidade, 30 anos. E nesse programa você vai transformar a sua mentalidade em 90 dias. Eu te garanto. Com toda estrutura que eu fiz, elaborei para vocês, você vai ver como vai ser fácil. Fácil não, né? Vai exigir de você, tá? Mas eu vou falar sobre DNA espiritual, certo? Glória a Jesus. Então vamos lá, queridos. Então, quando nós estamos em Cristo, em Deus, o que acontece? Você vinha com um DNA corrompido, espiritual, um DNA emocional, um DNA físico também, certo? Então a gente tem o DNA em vários âmbitos. No âmbito espiritual, no âmbito mental, que é alma, emoções, e no âmbito físico. Quando nós estamos genuinamente em Deus, nós precisamos, tá, regenerar todas essas áreas e voltar ao design original daquilo que Deus projetou para nós. Só que muita gente não consegue porque ainda está lá preso nas coisas do mundo e não frutifica, porque não tem raiz, certo? Vamos aqui agora comigo do 9, tá, ao verso 10. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Ou seja, o Espírito Santo está nessa pessoa. Logo, não podem continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama os seus irmãos e não pertence a Deus. Então, como que a gente vai distinguir quem é de Satanás e quem é de Deus? A pessoa que é de Satanás, a pessoa que é do diabo, ela pode até dizer que é de Deus, mas ela tá pecando, ela tá odiando, ela tá com raiva, ela tá tramando vingança. Mas a pessoa que ela pertence ao Espírito Santo, ela está afindada na rocha, ela pode até desejar algo ruim, mas ela não pratica, porque o fruto do Espírito fala muito mais forte dentro dela. Quantos de vocês não têm vontade de se vingar?
Ah, eu vou devolver isso aqui. Mas aí o Espírito Santo que está em você fala, não. Por que o Espírito Santo consegue falar e te frear? Porque você alimenta o Espírito. E uma vez que você alimenta o teu Espírito e ele domina sobre a sua carne, sobre a sua alma, o Espírito Santo consegue nos frear. Não que os desejos não vão vir como um instinto primitivo em você, mas o fato de você estar nele te faz ter a posição e uma ação diferente, tá? Então quem carrega uma semente de Deus genuína, suporta um ambiente de pecado, suporta um ambiente de tentação, suporta um ambiente de afronta, certo? Vamos aqui agora do 11 ao 15. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. 15. Quem odeia o seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Uau! Que palavra! Olha só, vamos ler esse final de novo? Tô no 15. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna, tá? Talvez você nunca matou alguém, literalmente, tá? Mas talvez você já destruiu alguém com uma palavra, você já destruiu alguém no coração quando você jaz do maligno. Mas hoje que você é de Deus, você está posicionado, tá? Você perdoa o seu irmão, você anda mais uma milha com ele, você entende que a sua guerra não é contra ele diretamente, mas contra uma ferida na alma que ele tem. O diabo usa essa pessoa na sua vulnerabilidade, certo? Eu não tô falando que você tem que viver grudado, mas a Bíblia diz que nós temos que suportar uns aos outros. E o que é suportar? Suportar, querido, é aguentar às vezes muita coisa, mas não significa que você tem que andar junto, colado, tá? Eu quero que você entenda uma coisa: suportar é conviver dentro do mesmo ambiente, não é ser o melhor amigo, tá? Porque tem pessoas que, por causa das suas imaturidades, ainda não tá no nível de caminhar junto com você, porque toda hora vai ser usado por Satanás para afligir sua alma, tá? Então, quem não perdoa, cava sua própria sepultura espiritual. Eu quero dizer para você uma coisa: falta de perdão atrasa demais, tá? Falta de perdão atrasa demais as bênçãos do Senhor, atrasa demais um céu aberto, atrasa as promessas, atrasa as coisas que Deus já fez, já estão prontas, tá? Então eu quero que você entenda que você precisa suportar uns aos outros e amar. E como que você é uma pessoa orando, dando suporte, falando, olha, eu tô aqui se você precisar, mesmo que é uma pessoa difícil. Uma pessoa evoluída não é alguém que está julgando todo o tempo. Tira o julgamento da sua vida. Uma pessoa evoluída é aquela que entende o nível que aquela pessoa se encontra e o nível que você está. E você corresponde a essa pessoa intelectualmente, emocionalmente e até espiritualmente, conforme o nível que você entende que ela está, sem exigir dela o seu nível. Isso é maturidade. Maturidade espiritual é quando eu consigo conviver com alguém entendendo o nível espiritual, emocional, o nível de vulnerabilidade que essa pessoa tem, e eu consigo coexistir com essa pessoa em um ambiente, em um lugar, tá? Glória a Jesus. Então, se você diz que ama, mas ignora quem está sofrendo do seu lado, ignora as pessoas do seu lado, você de fato não ama, tá? E eu vou falar uma coisa pra você, eu tenho compaixão até pelos meus inimigos. Deus colocou uma unção do amor muito grande dentro de mim. E às vezes eu vejo, né, pessoas que eu tenho certeza, que eu sei, que chegam pra mim, eu falo, Deus abençoe essa pessoa. Que essa pessoa venha voar, que venha crescer. E eu libero palavra de bênção, porque eu imagino assim, aonde Deus me enxergar, Ele precisa me ver como eu respondo a todo confronto, como eu respondo aos meus inimigos, como eu correspondo a esse tipo de coisa, tá? Glória a Jesus.
Agora no 15, né? 16. Sabemos que o amor, no 16, tá? Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Agora eu vou trazer um adendo aqui para você. Às vezes você é dizimista, lança sementes extraordinárias na igreja, ainda gosta de ir lá no seu pastor e falar: pastor, eu semeei aqui, mas tem um parente seu passando fome, tem alguém do seu lado que precisa de uma cesta básica e você não tem coragem porque talvez essa pessoa bebe, porque talvez essa pessoa é isso. Então você é um religioso, um fariseu. Eu quero dizer para você que então apóstolo, eu tenho que dar o meu dízimo para essa pessoa? Não, o dízimo tem que ser feito no altar, primícia tem um lugar certo, mas você pode ser uma pessoa abençoadora dessa pessoa. Você pode lançar uma oferta, comprar lá uma cesta básica, pagar a conta de alguém que está passando necessidade do seu lado. Então, como que Deus vai entender que você é uma bênção se você não consegue transbordar isso na vida das pessoas que mais precisam de você? E Deus sempre nos levanta para ajudar quem está perto. Amém? Então eu quero que você se posicione, tá? E em vez de terminar de matar as pessoas espiritualmente, emocionalmente, sejam um porto seguro, seja uma ponte, tá? Porque nisso, essas pessoas vão ver que Jesus está em você, tá? Amor que não se sacrifica é o amor que se sabota. O amor, querido, ele é sacrificial. O amor é entender a temporada, a estação que o outro está vivendo. E nós precisamos ter compaixão. Na conferência, eu vou ministrar uma palavra que eu nunca ministrei em lugar nenhum. Existe uma manifestação de curas que acontece quando você tem compaixão por alguém. Quando você entra num lugar de amar tanto o próximo e Deus opera um milagre de cura física por causa do nível de compaixão que você tem. Não só a cura, mas milagres, sinais e maravilhas, tá? Então nós precisamos falar: Deus, me ensina a amar esse ser humano. Olha, quando você tiver dificuldade para amar uma pessoa, você vai falar assim: Senhor, me deixa ver essa pessoa como você a vê. Me deixa ver essa pessoa pela ótica dos teus olhos. Me deixa sentir essa pessoa pela ótica do teu coração. Amém? Agora vamos aqui comigo, tá? Eu parei aqui, agora vamos aqui comigo no 18, tá? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Eita, que aqui é forte, hein, o que João tá falando. Então não adianta você ficar falando o que é e não fazer. Você precisa ter ação. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe todas as coisas. Amém? Aqui agora no 21. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança. Ou seja, quando a gente faz algo de errado, o Espírito Santo ele nos confronta. E aonde o Espírito Santo nos confronta? Na nossa consciência. Amém? Amados, vamos ler de novo. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança. E dele receberemos tudo o que pedimos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Agora no 23. E este é o mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Aqueles que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós.
o Espírito Santo, ele é a nossa medida. Mas uma vez que o Espírito Santo se afasta de nós por causa do pecado, como que nós vamos ter uma medida? Como que nós vamos ter um senso crítico espiritual para discernir o certo ou o errado, tá? Então, um coração curado, um coração posicionado, uma pessoa que ativou o seu DNA... Gente, uma pessoa que tem o seu DNA espiritual ativado, ela não precisa moldar ninguém, copiar ninguém, porque ela entende o seu design original. E no seu design original há uma fórmula de criação, porque o Criador está aí. Mas ainda quem não tem sua identidade bem tratada tem que ficar copiando, modulando. Mas quem entende o seu DNA, o que eu quero dizer com isso? Que quem entendeu a sua identidade, entendeu quem é, para de perder o seu tempo e a sua energia nessas coisas e nesses lugares que as obras da carne toda hora tentam nos arrastar, porque você já está vacinado, tá? Contra esse tipo de dardo inflamado, porque você eliminou as brechas, porque agora você entendeu o seu design original. E o que é o seu design original? O projeto a qual Deus te desenvolveu para ser, a sua missão de vida. Aonde Deus te levantaria, você já entendeu e já se posicionou nesse lugar, amém? Então, quanto mais você entende sobre quem você é em Deus, mais autoridade espiritual você carrega, tá? Vamos aqui comigo, tá? Então, se você diz que crê em Jesus, você diz que ama o seu irmão, você está vivendo um evangelho genuíno. Agora, se você não ama o próximo, se você tem coisas contra o próximo, gente, o próximo, ainda que ele seja péssimo para você, ele é um filho de Deus. Então eu quero que você entenda, ore pelos seus inimigos. E a melhor forma de você amar uma pessoa não precisa ser de perto, pode ser de longe. E a melhor forma é orando por cada uma dessas pessoas, ok? Apóstolo, então como eu posso amar o meu inimigo? Primeiro, você vai falar, Senhor, essa pessoa tem me prejudicado muito. Essa pessoa, ela é usada por Satanás. Mas, Senhor Deus, eu quero viver um dos principais mandamentos, que é amar o próximo como a mim mesmo. Senhor, eu já me amo, eu já sei quem eu sou, mas eu quero aprender a amar o meu próximo. Mas para mim é muito difícil, Senhor, porque eu não consigo separar o emocional do espiritual. Então, Senhor Deus, me ensina a olhar para essa pessoa como Jesus a vê. Me ensina a olhar com olhos de compaixão e de misericórdia. Mas, Senhor, mesmo eu sentindo tudo isso, eu escolho falar bem dessa pessoa nas cortes celestiais, ao invés de julgá-la, porque esse não é o meu direito. Senhor, o Senhor é o justo juiz e é o Senhor quem pesa todas as coisas na balança. E se houver que ter justiça sobre essa causa, que o Senhor a faça. Mas eu venho aqui na tua presença pedir misericórdia, compaixão por essa pessoa. Amém? E é isso que você vai fazer, tá? Glória a Jesus. Agora, eu quero trazer para vocês aqui um estudo sobre o espírito de Judas, tá? E eu quero que você entenda que Judas, certo? É o tipo de pessoa que pode estar no trabalho, pode estar dentro da tua casa, dentro da tua parentela, pode estar dentro do teu ministério. É alguém que anda junto, mas que se torna traiçoeira, tá? Então, hoje eu vou entrar aqui com você para confrontar um espírito ardiloso, sorrateiro e altamente destrutivo, o espírito de Judas. Então, o espírito de Judas é um demônio? Não, mas é a manifestação da atuação de demônios no arquétipo de uma pessoa que ainda não tem uma alma curada, não está findado totalmente na rocha, que muitas vezes busca outros tipos de interesse, outros interesses que não seja, né, de forma primordial o reino de Deus. Então vem aqui comigo agora, prestem atenção. Então, Judas, ele não vem com chifre, Judas não vem fantasiado de demônio. Judas, querido, ele vem agradando, ele vem com beijo, ele vem muito simpático, vem com presente, vem com bajulação. Então, geralmente, Judas, ele vem com muita intimidade, tá? Quero que você pegue essa visão. E ele anda entre os mais íntimos, tá? E ele geralmente cuida de lugares, ou do seu coração, ele tem acesso a um lugar, talvez, de confiança. Então, é sobre isso, tá?
Então, o espírito de Judas. Judas cuidava do tesouro dos discípulos, andava com Jesus, tinha acesso à presença de Jesus, certo? Cuidava da bolsa do tesouro, mas ele nunca se converteu de verdade. O coração dele nunca esteve conectado ao coração de Cristo genuinamente, visando a primícia do reino, visando os primórdios do reino de Deus, certo? Então, muitas vezes o espírito de Judas, tá? É um espírito que ele vai andar do lado, tá? Ele anda do lado dessa pessoa, do lado da unção, mas ele não se rende a esses princípios, a esse local, a esse lugar, a esse sistema, tá? Porque Judas é o tipo de pessoa que tem intimidade, tem acesso, mas nas sombras, nos bastidores, ele negocia. Ele negocia vender informação, ele negocia entregar a cabeça daquele líder, ele negocia entregar aquele ministério, tá? Então hoje o Espírito Santo está aqui me trazendo para confrontar dentro dessa live, tá? Eu acredito que vocês são pessoas tratadas, mas vai que tem alguém que precisa, né, dessa palavra, né? Hoje o Espírito Santo, ele quer expor esse padrão de infiltração, tá? Para quebrar todo o ciclo, para quebrar todo tipo de espírito de traição, espírito de sabotagem, espírito que bloqueia o avanço, que bloqueia, né, o crescimento espiritual, o crescimento de uma empresa, o crescimento de um lugar, o crescimento de um time ali de amizade. Às vezes é um grupo de amigos, ali tem um Judas, nasce um Judas. Às vezes é um time de, sei lá, um time de lá no trabalho, de pessoas, de colegas, nasce um Judas, certo? Então abre agora comigo em Mateus capítulo 26, 14. Ontem foi um conteúdo sobre o espírito de Pitom e nós esquecemos de colocar referência. Depois eu fui lá e coloquei. E o povo que é fraquinho de Bíblia, o povo que é bem religiosinho e precisa de ter um respaldo, o povo não estuda, né? É um povinho Nutella, fica lá, e aonde está a referência bíblica? E que embasamento bíblico? Eu dou risada, sabe por quê? É um povo que não sabe nada de Bíblia, não sabe se localizar na Bíblia, e é um povo mais ignorante ainda, porque não sabe fazer Google. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu acho um conteúdo, eu não acho uma referência bíblica, mas eu desconfio daqui. Antes de eu fazer uma pergunta idiota, eu vou lá no Google, falo assim: existe o espírito de Pitom? Aonde eu posso encontrar uma referência bíblica sobre isso? Aí o Google vai vir com um monte de informação para mim. E aí eu vou falar: não, é melhor não fazer essa pergunta, porque vai ficar feio. Não, gente, tudo é embasamento. O povo não lê a Bíblia, não estuda. E antes de fazer uma pergunta... Não, eu tô falando aqui, tô desabafando aqui com vocês, tá? Porque, gente, você é um povo que anda comigo, tem conhecimento. Antes de você ir fazer uma pergunta idiota, faz uma pesquisa. É fácil, tá fácil. Google tem em todo celular hoje. Vocês estão aqui, tá? Vocês estão aqui comigo, conectados em algum Wi-Fi, em alguma internet. Então, vocês é um povo que sabe manusear a internet. Então, antes de fazer uma pergunta idiota, faz uma pesquisa breve, rápida. Amém? Gente, eu tô falando uma coisa aqui, porque, olha, é um povo que, eu vou falar um trem pra você, a ignorância bate. Gente, eu sou uma pessoa que, pra mim, ir questionar alguém alguma coisa, eu faço uma pesquisa, eu estudo antes. Lógico, eu tenho que saber o que eu tô perguntando, senão essa pessoa vai me taxar de ignorante, tá? Abra comigo Mateus 26, 14. Desabafei, gente. Desabafei. Não, é ignorância mesmo, gente. Eu sou muito curiosa e eu entendo que tudo tá aí, ó. A informação tá aí. Abra comigo, gente, em Mateus capítulo 26. Eu tenho aqui mais essa versão. Mateus é o primeiro livro, tá? Do Novo Testamento. Mateus 26, 14. Aleluia. 26, 14. Acharam? Eu vou ler na NVT pra vocês, tá? Gente, perdão. Esse é o meu maior problema. A minha sinceridade, tá? E a minha falta de paciência. É só esse.
tá? Então Jesus, ou ele me trata ou ele me afia mais. Então, vamos lá. Mateus 26:14. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quando vocês me pagaram se eu lhes... Quanto vocês me pagarão se eu entregar Jesus? E eles lhes deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. Amém? Então vamos lá. Quem que foi Judas? Primeiro a gente tem que entender quem foi para entender como esse espírito, tá, atua. Então vamos lá. Judas foi escolhido por Jesus entre os 12. E isso me ensina que de vez em quando eu posso escolher um Judas para dentro do meu ministério. Porque se Jesus escolheu um, por que eu não vou escolher um também? Tá? Recebeu autoridade espiritual para curar, expulsar demônio e pregar. Judas se movia também, tá? Era tesoureiro do grupo, tá? E roubava da bolsa. Criticou o derramamento de perfume sobre Jesus. Quando Jesus recebe uma oferta de um perfume raro, Judas estremece o coração, que ele fala, era melhor a gente ter pego isso aí, vendido e pegado dinheiro. Todo Judas se revela quando fala de dízimo e de oferta. Se tem uma coisa que revela o Judas, é quando você adora a Deus com bens materiais. O Judas arrepia, o Judas não suporta, tá? Só para trazer aí para você um gancho para você pegar, tá? Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então o Judas, às vezes, hoje em dia, ele não vai vender um líder literalmente por dinheiro, mas talvez ele venda o lugar que ele conquistou naquele ministério, naquela empresa, para uma outra empresa, para um outro lugar, certo? Ele traiu Jesus com um beijo no Getsemane. Ele não estava brigando e gritando, ele traiu Jesus com um beijo. Ele tentou devolver o dinheiro, mas em vez de se arrepender, ele se suicidou. Então, queridos, eu acredito que a opressão espiritual foi tanta sobre a vida dele, né, que ele se suicidou. Tá lá em Mateus 27:3, tá? Então, vamos lá. O que é o espírito de Judas? O espírito de Judas não é apenas a ação e a manipulação de demônios na vida de uma pessoa que apresenta um padrão de traição, um padrão de desonra, um padrão de desonra e padrão de dissimulação e padrão de ganância, tá? Esse tipo de padrão comportamental, ele pode se apresentar dentro de casa, dentro dos íntimos, dentro do seu seio de amizade, dentro da parentela, dentro de um ministério, dentro de uma empresa, tá? E esse tipo de espírito, o espírito de Judas, ele vê valor nas moedas, não são. Ele vê valor na aparência, nos status, no poder, mas na unção não, no genuíno não. Finge cuidado, mas com intenção oculta. Permanece na presença de Jesus, mas com o coração nas sombras. É alguém que representa algo, mas nos bastidores está negociando. Ele está sempre fazendo negócio, mas o negócio é para ele se dar bem. Ele não pensa no reino, ele não pensa na empresa, ele não pensa naquela família, tá? Então, qual que é a melhor definição do espírito de julgo? É um espírito de traição disfarçado de serviço, tá? É uma desonra escondida atrás de um sorriso. É o acordo com o sistema feito por quem deveria guardar o altar. Então, quantas pessoas você vê hoje, às vezes dentro de uma empresa, tá? Às vezes vendendo os fornecedores daquela empresa, ou seja, passando uma informação preciosa pela qual aquela empresa funciona, passando para o outro concorrente por dinheiro. Ou muitas vezes, uma pessoa dando toda a informação de guerra, de batalha espiritual, de tudo que acontece no seio de um ministério, para um bruxo, para um feiticeiro, para um satanista, ou até mesmo para uma, sei lá, né? Para alguém que queira o mal e não queira ver o bem daquele local, certo? Então vamos aqui. Quais são as características principais do espírito de Judas? É religioso, mas nunca é convertido. Então é uma pessoa, né,
que o coração dela não é genuíno, não está convertido 100%, tá? Serve o lugar, serve a empresa, serve a família, mas não ama, o coração dela não tá ali genuinamente, tá? Faz parte do time, mas negocia por trás. Faz parte do time, está junto, mas está negociando por trás. Judas, né, roubava da bolsa e ainda criticava quem adorava. Eu vou falar uma coisa para você. Você quer conhecer o coração de alguém? Observe essa pessoa como essa pessoa primicia. Observe essa pessoa como ela é dizimista. Observa como essa pessoa é. Quer ver o coração de alguém? Porque Judas, o coração dele, tá no dinheiro, tá nas coisas. E não na adoração genuína. Então, quando Jesus recebe aquele perfume raro, Judas se estremece, certo? Judas age com falsidade, tá? E beija enquanto destrói alguém. Então é falso, é dissimulado, é persuasivo. Judas sabe onde está Jesus e usa informação para entregá-lo. Então Judas geralmente tem informações preciosas. E às vezes o Judas é a sua melhor amiga que sabe muito segredo do seu coração e às vezes numa traição, sai contando para todo mundo, ou sai falando da empresa, né? Às vezes, aquela empresa ali ajudou tanto aquela pessoa e aquela pessoa sai desmoralizando aquela empresa, certo? Então, assim, isso pode acontecer hoje, gente, em vários âmbitos, mas principalmente dentro de um ministério, tá? Deixa eu falar uma coisa pra você. Uma empresa, você vai ver oposição em tudo. Você vê oposição numa empresa, você vê oposição num grupo de amigos, você vê oposição. Mas quando nós estamos falando de algo espiritual, onde Jesus está ganhando territórios, essa oposição ela vai tomar uma força muito maior. Por isso que parece que quando nós nos posicionamos espiritualmente na presença de Deus, Satanás vem com tudo para cima de nós. Porque ali ele começou a perder, tá? Perder território, certo? Judas, ele é habilidoso com os discursos, mas podre nas suas intenções, tá? Judas tem remorso, mas não tem arrependimento. Remorso, querido. Por que a gente vê? O que é o remorso? O remorso não é uma pessoa que se arrependeu genuinamente. O remorso é a pessoa que tenta voltar atrás, igual Judas tentou voltar atrás, mas ele se suicidou. Ele deu fim na vida dele, tá? Ele não soube enfrentar isso com maturidade. O fim dele poderia ser outro, certo? Se ele tivesse se arrependido genuinamente, tá? Ele foi usado para que a obra da cruz se concretizasse, eu creio nisso. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, poderia ter usado uma outra coisa, uma outra pessoa, um outro veículo, tá? De exposição a Jesus. Poderia ou não poderia? Mas usou um de dentro, né? Judas tem acesso ao tesouro, mas vende a presença. Esse acesso ao tesouro nem sempre é algo financeiro. Esse acesso ao tesouro às vezes acesso à sua casa, acesso a informações, acesso ao que acontece dentro da sua empresa, acesso às suas finanças, acesso a informações preciosas, tá? Mas essa pessoa, ela não tem o quê? A comunhão genuína com você. Ela tá sempre buscando uma oportunidade para apunhalar. Porque ela quer crescer, porque ela se vende. Por isso, gente, que nós, nesse programa que eu tô desenvolvendo para vocês, no ciclo 8, tá? O ciclo 8 chama Códigos de Fundamento. Nos códigos de fundamento, você vai gerar dentro desse ciclo. Você vai ter uma aula ao vivo, eu vou ensinar vocês. Você vai gerar os códigos de conduta pessoal que vão reger sua vida e de conduta espiritual que vão te dirigir, tá? Isso vai evitar que você tome muitas ações precipitadas, porque você vai ter um código de ética espiritual e moral dentro de você. E aí você vai ter que respeitar aquilo ali como se fossem os 10 mandamentos da sua vida. Nós temos os 10 mandamentos e nós tomamos ele, mas você vai colocar dentro de você. Então, quem tem princípio, tá? Não fere os princípios de Deus. E esses princípios espirituais são pelos quais você vai ser regido. Você vai ser direcionado. É poderoso. O ciclo 8 é poderoso demais, tá? Em breve, certo? Então, vamos aqui comigo.
se mata ao invés de se quebrantar. Então, o remorso é uma pessoa que ela até reconhece que está errada na hora, mas ela volta a fazer novamente. Ela volta a se posicionar da mesma forma. Arrependimento. Qual que é a diferença de remorso e arrependimento? A pessoa que tem remorso, ela pede desculpa, ela reconhece que está errada, mas ela volta a praticar. A pessoa que tem arrependimento, ela se arrepende, ela não faz mais e ela muda o posicionamento e aquilo traz para ela a maturidade espiritual. Então, como o espírito de Judas hoje, ele atua dentro de uma igreja, tá? Por exemplo, gente que participa no ministério, mas está todo o tempo plantando divisão nos bastidores. Está todo o tempo plantando uma percepção errada. Por exemplo, fulano, você viu que hoje no louvor o fulano tava estranho? Sei lá, parece que o fulano tá estranho. Parece, não sei não, hein? Parece que ele tá em pecado. Então são pessoas que plantam dúvida, plantam discórdia, certo? Olha, o pastor tá tão estranho, o pastor tá ignorante, parece que não tá falando. Você não percebeu? A pessoa fala, não percebi nada. Só que daqui a pouco o diabo começa a fomentar um fermento que não existe, tá? Pessoas que criticam o derramar dos outros enquanto roubam com boas intenções. Então, por exemplo, para que dar tudo isso? Para que ofertar tudo isso? Para que ficar desse jeito na presença de Deus pulando? Critica a forma que você adora, mas rouba de Deus nisso. E como que rouba de Deus? Não se entrega, não se expõe, porque acha que é ridículo, mas é porque essa pessoa não tem o coração. Gente, nós podemos adorar Deus de diversas formas, tá? Líderes que usam sua posição para ganhar influência e não para servir o corpo de Cristo. Líderes que usam o lugar que estão porque tem medo, tá? De perder relevância, né? Então, líderes, ou seja, que usam esse lugar para conquistar coisas para si mesmo e não está vendo o que é principal, que é o que? O corpo de Cristo, certo? No ministério, né? Pode ser no ministério pessoal. Intercessores que compartilham revelações privadas para se promoverem, certo? Obreiros que traem segredos de bastidores e entregam estratégias por inveja. Por exemplo, olha, a nossa igreja esse ano vai fazer isso, tal. E entrega uma estratégia que escutou lá do seio, do íntimo, dos pastores, dos líderes mais íntimos, não era para soltar para ninguém, tá? Então, gente que traz uma revelação que era para ficar com o corpo de líderes ali ou com aquele ministério ali, era estratégico, mas traz ali para se promover. Pessoas que esperam uma oportunidade para entregar os ungidos de Deus por uma ofensa pessoal. O que eu vejo hoje é assim, os Eliseu tentando matar Elias. O Elias ensinou tudo pro Eliseu. Aí, de repente, o Eliseu, por causa de soberba e porque tem mais um coração de Geazi do que de Eliseu, eu não falei sobre o espírito de Geazi, né? Eu vou falar para vocês também, vou trazer. O que acontece? Essa pessoa vende o seu mentor, difama ele, tá? Então isso é o espírito de Judas. E porque às vezes esse líder não deu a atenção que ele queria, não fez, ou seja, ele gerou uma expectativa errada e não aconteceu aquilo. Então o que tem, gente, disso hoje em dia é misericórdia, tá? E na vida pessoal, amigos que andam com você só até onde convém. Pessoas que chegam perto de você para conquistar a posição, para ganhar influência no lugar que você tem influência. Amigos que às vezes estão ali para às vezes tomar sua vaga de trabalho ou tomar a sua posição, tá? Alianças que se rompem por conveniência e não por direção de Deus, tá? Famílias que são sabotadas por traição internas, disfarçadas de conselho. Então o que a gente vê também é familiares falando mal do outro. Não pode ver um melhor que está sempre falando mal do outro. Então, gente, hoje em dia esse espírito ele está em toda circunstância, em todas as esferas. E nós temos que nos posicionar. Eu entendo assim, a minha família pode ter um parente que eu não me dê tão bem quanto o outro. Mas é o meu parente, é o meu sangue. Eu não vou deixar ninguém falar mal dessa pessoa. E eu penso que o corpo de Cristo tem que ser da mesma forma.
Eu posso não concordar totalmente com meu irmão que caminha no mesmo ministério que eu, é líder no mesmo ministério. Então eu não vou aceitar que ninguém venha falar mal dele, porque se nós somos uma família, por que que eu vou ficar falando mal do meu irmão em Cristo? Satanás não é dividido assim, por que que nós seremos? Tá? Qual que é o confronto aqui contra esse espírito? Primeiro, se você se vê nesse lugar e parece que o espírito de Judas ou essa influência maligna está tentando dominar você, você precisa renunciar à ganância e às barganhas, tá? Que o diabo traz. Você precisa renunciar ao prato de lentilha, certo? Judas vendeu Jesus por moedas, 30 moedas, tá? E eu quero que você entenda, você precisa, um dos princípios espirituais que você precisa forjar dentro do teu espírito é: o meu legado não tem preço. Eu não vendo o meu legado. Eu não vendo a minha jornada. Eu não vendo o meu protagonismo na presença de Deus. Eu não vendo o que Deus me instituiu para ser na presença de Deus por nada, tá? Então quebre todo o desejo de reconhecimento, de bajulação, de recompensa, de validação. Sai desse lugar, gente. Gente, para mim a pessoa que tem mais maturidade espiritual é a pessoa que ela não se move atrás disso. E hoje essa geração precisa de validação, vai buscar a validação de Cristo. Você sabe como que é a validação de Cristo? É o fruto que é gerado através de você. Então é uma geração que toda hora quer ser elogiado. Sai desse lugar. Amém? Apóstolo, mas isso incentiva. No começo que você é um bebê espiritual, depois você tem que caminhar sozinho, entender que você está fazendo é para Cristo, não é para o ser humano não. Se você ficar dependendo de bajulação do ser humano, você vai achar que está fazendo para homens e mulheres, enquanto está fazendo para Jesus. Então não tem que ter aprovação do cicrano, do beltrano. Se é para Cristo, a recompensa, a honraria vem dele. Pegou a visão? Não. Então você tem que declarar: Senhor, a minha aliança é com Deus e ela não está à venda, tá? Exposição da falsidade piedosa, exposição. Então, né, Judas criticava o perfume porque queria o dinheiro. Queria o dinheiro que aquele perfume caro poderia render, certo? Examine os discursos, examine a intenção da fala de alguém. Veja se essa pessoa está medindo o valor do benefício do reino ou de si mesmo ou promoção de si próprio, tá? Fala: Senhor, eu escolho a verdade, eu escolho a transparência, ainda que ela doa, certo? E peça: Senhor, restaura a lealdade, Senhor Deus, na minha vida. Restaura traz um coração leal, Pai, a essa pessoa, certo? Então reveja as suas conversas de bastidores, reveja as suas conversas de WhatsApp, reveja os seus conselhos disfarçados de crítica. Porque às vezes você tá com a crítica transvestida de conselho, tá? Então, muito cuidado com aquilo que você fala escondido, que você fala nos bastidores. Substituição da aparência por transformação. Não adianta você parecer. Quem parece um dia cai. Quem parece um dia não consegue ficar mais. Mas quem é, querido, é transformado, tem fruto, certo? Então não represente algo que você não é. Fala: Senhor, eu ainda não sou, mas eu creio que o Senhor vai fazer na minha vida, certo? Então, Jesus, ele foi traído por Judas. Ele foi entregue, vendido por Judas. Porque Judas, ele aparentava ser um discípulo genuíno, mas não era. Então nós não podemos representar, nós temos que ser na presença de Deus, tá? Voltar à cruz ao invés de fugir pela culpa. O orgulho, o espírito de Leviatã. Eu vou falar uma coisa pra você. Toda vez que você tiver qualquer percalço, qualquer conflito com alguém, peça desculpa. Volte atrás, fala: me desculpa, me perdoa, eu agi errado com você, eu fiz errado. Isso é a maior conduta de que alguém é humilde e tem um coração ensinável. Judas não tem coração ensinável. Judas não quer saber, tá? Então, não apenas tenha remorso, mas entre no lugar de arrependimento de falar:
Peraí, quem eu sou? Eu estou contra o reino de Deus ou eu estou a favor? Eu jogo pro time ou eu jogo pro inimigo? Porque parece que eu estou jogando pro inimigo. Senhor Deus, eu não quero ser Judas. Senhor Deus, eu quero ser, Pai, como João, fiel. Eu quero ser, Senhor Deus, alguém que recosta no teu peito e o Senhor pode contar, tá? E quais são o prejuízo do espírito de Judas hoje dentro de qualquer esfera? Quebra de alianças espirituais legítimas, quebra de relacionamentos que poderiam ser relacionamentos maravilhosos para uma vida toda, tá? O Judas, ele trai a confiança, ele destrói ambientes, às vezes, que andava harmônico, que andava debaixo de uma unidade, enfraquece a unidade do corpo de Cristo, certo? Faz aliança com o sistema, ou seja, o Judas, ele faz aliança com o sistema, com a religiosidade, né, com as coisas que muitas vezes sabota aquele local. Judas leva a pessoa à destruição pessoal, certo? Então, o Judas é aquele que entrega o outro. Ele vai destruir, às vezes, essa pessoa moralmente, ele vai destruir, às vezes, essa pessoa emocionalmente, porque, às vezes, a traição dói tanto, tá? Que essa pessoa fica dilacerada emocionalmente, tá? Rouba o destino profético e o legado eterno. Pessoas maduras espirituais estão sempre preparadas para ser traídas, roubadas, estão sempre preparadas para ser caluniadas, difamadas. Pessoas maduras estão sempre esperando. Então não se surpreenda quando chegar. E da mesma forma que você recebeu uma traição, uma calúnia, uma perseguição, saia rápido desse local. Se posicione, e nesse programa que nós vamos fazer, eu vou te ensinar a se posicionar. Eu vou te ensinar a se posicionar mediante situações difíceis. Você não precisa suportar um Judas, você precisa se posicionar e dizer, olha, você me traiu, você feriu minha confiança, nós podemos continuar convivendo junto, mas nós não vamos talvez caminhar mais na unidade que nós tínhamos. Ou no espírito que nós estávamos. Porque eu entendo que você feriu um princípio sobre aquilo que eu carrego. A partir do momento que você feriu esse princípio, mas pessoas que conseguem se posicionar, conseguem sair desse lugar de dor, tá? Então você não vai ruminar isso a vida inteira, você precisa se posicionar. Porque senão o Judas vem, te trai, você acha que precisa tolerar ele, tá? Queridos, você pode conviver debaixo do mesmo ambiente, mas você não precisa mais caminhar junto. E porque isso é um princípio que tem que reger o seu coração, tá? E como que você vai fazer a oração? Você vai fazer assim, ó, Senhor Jesus, no teu nome eu renuncio agora a todo espírito de Judas da minha vida, todo espírito de Judas que me ronda, todo espírito de Judas que tem rondado as pessoas perto de mim. Eu rejeito toda a traição oculta, toda a falsidade religiosa, todo o amor, Senhor Deus, a coisas que eu tenho e não a pessoa que eu sou. Fala, Senhor Deus, agora, em nome de Jesus, gera em mim, Pai, o instinto e a unção de lealdade, de fidelidade no teu reino. Senhor Deus, coloca nas pessoas que caminham comigo essa unção de lealdade, essa unção de fidelidade. Senhor Deus, que o propósito não seja uma amizade, não seja uma empresa, mas seja a unidade em Cristo, que Cristo venha nos unir. Queridos, se você é conectado a alguém por qualquer interesse que não seja espiritual, um dia isso pode acabar. Mas se você é conectado a alguém e Cristo é a junção de vocês, vocês podem ter essa amizade até o resto da vida, porque Jesus é a junção de vocês, tá? Então o que você vai falar? Senhor, purifica o meu coração de toda cobiça, de toda ambição carnal, de toda duplicidade, de toda intenção escondida. Senhor Deus, me ensina a ser verdadeiro, me ensina a ser genuíno na sua presença. Senhor Deus, que nenhuma brecha, Senhor Deus, que nada possa estar como uma porta aberta para o espírito de Judas entrar na minha vida. Fala, Senhor Deus, eu quero ser conhecido pelo cheiro de fidelidade. Eu quero ser conhecido pela lealdade que eu carrego. Senhor Deus, coloca os leais. Quer uma oração poderosa? Eu vou ensinar vocês aqui. Quando eu quero que Deus dê uma sacudida na minha liderança e tira quem não está
junto, ou, por exemplo, quando eu quero testar se a minha aliança, ou seja, se a minha liderança tá todo mundo intacto, eu levanto uma oferta e falo, Senhor Deus, eu levanto uma oferta para que o Senhor passe um filtro no meu seio de liderança. Tira todo mundo que não está alinhado e mantém somente aqueles que estão com o coração genuíno. A cada 3 meses eu levanto um cordeiro para isso. Levanto. Porque eu sei que isso é uma arma poderosa, tá? Eu levanto uma oferta, entrego na vida do meu apóstolo. Eu vou falar assim, apóstolo, essa aí é para Deus fazer um filtro na minha... Ó, faz uma oração aí, levanto, entrego lá para ele e falo assim, gente, isso é poderoso. E cai, e sai, e Deus tira. É coisa assim de... Você pode contar 7 dias. Acontece. Eu acho que eu já fiz 3 vezes e nas 3, pá, pá. Por que, queridos? Oferta move as cortes celestiais, acelera processos que talvez ia sair daqui 3 meses, 6 meses. Deus faz sair uma semana porque você levantou um cordeiro, você levantou uma oferta. Não precisa ser um cordeiro, faz dentro da sua condição, certo? Ou senão, apóstolo, eu não tenho dinheiro. Amém. Profetiza que você vai ter. Senhor, vou orar aqui 12 dias na madrugada para que o Senhor tire todo o espírito de Judas de perto de mim. E toda pessoa que tiver com o coração mal intencionado vai ter que romper comigo em nome de Jesus. Aí você paga o preço. Eu sei que oferta é mais rápido, é fácil, né? Então, é poderoso. Então você vai falar, Senhor, eu cubro agora a minha vida com o sangue de Jesus. Quero declarar que toda brecha que havia para Judas me manipular, para o espírito de Judas me manipular, está sendo fechado agora pelo sangue do Cordeiro. Senhor Deus, eu declaro que eu sou fiel ao altar, eu sou fiel à minha autoridade espiritual, eu sou fiel ao meu pai, à minha mãe, ao meu chefe. Senhor Deus, gera em mim, Senhor Deus, a unção de fidelidade. Amém? Então é dessa forma que você precisa fazer, certo? Orar se desvinculando, quebrando e rompendo. Amém? Gente, quer que qualquer coisa saia do oculto? Por exemplo, eu quero saber se tem gente falando mal de mim, se às vezes você desconfia de algo que está acontecendo lá na sua empresa, seu funcionário está contra você. Faz aí, levanta uma oferta, se você levantar uma oferta com uma campanha de oração, fala, Senhor Deus, tudo que tiver acontecendo nos bastidores, que eu não consigo ver, eu quero que o Senhor traz para mim em 7 dias. E começa a orar, levanta uma oferta. Queridos, é conversa que aparece. É coisa que é mostrada para você. Você não tem noção, tá? Deus revela o oculto, o profundo, o escondido, é coisa aparecendo. E é gente entregando o outro. E olha, Deus, eu senti de Deus de vir aqui te contar uma coisa me incomodou. Ó, essa pessoa aqui, ela veio falar, mas tá falando de você assim. Eu não concordo com isso, tá? É assim, tá? E aí você pede, Deus, eu quero que o Senhor me mostra tudo aquilo que tem acontecido nos bastidores ocultos que eu não consigo ver. Levanta a campanha de oração, que você vai ver que isso vai se mover assim, poderosamente. Amém? Queridos, amanhã talvez eu vou falar sobre o espírito de Geazi para vocês, tá? Um beijo no seu coração, aumenta suas expectativas, aproveite, porque as inscrições da transmissão online estão abertas para você conseguir assistir tudo que nós vamos viver lá na conferência. Beijo, amo você.